o tema do próximo painel é o futebol pelo mundo, o equilíbrio do negócio como jogo. O expositor é o diplomata Jérôme Champagne. Vamos ao currículo. Jérôme Champagne é diplomata francês, consultor internacional de futebol. Ele foi diretor da FIFA de 1999 a 2010. Por favor. Gostaria de agradecer ao presidente e ao amigo meu, Rinaldo, pelo convite e pedir a todos vocês as suas desculpas pelo prejuízo que vou fazer ao idioma português. O Rinaldo me pediu falar um pouco do futebol do mundo e da experiência e da visão que tenho da situação atual. E pensava no título e pensando na amizade que o seu país e o meu, a França, temos juntos, o título vai ser do Estádio da França ao Neymar. Quisiera dizer também que deixei o serviço diplomático francês e que trabalhei na FIFA durante 11 anos e desde 2010 trabalhei como consultor e estive dos 5 candidatos à presidência da FIFA. O dia 12 de julho de 1998 foi dia difícil pelo Brasil, mas dia de emoções para a França. Você se lembra da excitação sobre este tipo que se chamava Black, Blanc, Bleu, Preto, Blanco e Árabe, e todos os Zidane presidentes que chegaram na França, encarnando um espírito de fraternidade, mas que fica disto 20 anos depois? Que fica hoje no futebol mundial, a sua organização, a seu papel político e social. Hoje, abrimos a porta ao gigantismo, com sempre, cada dia, mais vantagens aos mais ricos. Muita água passaram embaixo dos pontes e a globalização do futebol trouxe a desregularização do futebol, ou pelo menos uma regularização insuficiente. Em 19 e 98, estávamos 3 anos depois da decisão do caso Bosman, que foi decidido pela Corte Europeia de Justiça, o dia 15 de dezembro de 1995. Mirando os problemas da livre circulação dos jogadores, ficamos numa situação de cegueira total. Quisiera mencionar o que o advogado-geral da Corte Europeia da Justiça disse, a pessoa que defendeu a abolição da regulação da UEFA. Ele disse nas conclusões do caso: a chegada de jogadores estrangeiros nunca será tão importante que os jogadores locais terão problemas para ter acesso aos equipos. O que temos observado durante estes anos? 27 de fevereiro de 1999, Aston Villa disputou o último jogo na Liga Inglesa com 11 jogadores britânicos e ingleses. 26 de dezembro de 1999, Chelsea jogou o primeiro jogo de um clube da Primeira Liga Inglesa sem nenhum jogador inglês. 14 de fevereiro de 2005, Arsenal jogou o primeiro jogo de um clube da Primeira Liga Inglesa sem nenhum jogador inglês, o britânico na lista de 16 jogadores titulares e suplentes. 31 de dezembro de 2009, o jogo Portsmouth-Arsenal. Foi o primeiro jogo da Liga Inglesa sem nenhum jogador inglês ou britânico em nenhuma das duas equipes. 1 de dezembro de 2015, Paris Saint-Germain foi o primeiro clube da Liga Francesa jogando sem nenhum jogador francês ao começo do jogo contra o Lyon. Algumas semanas passadas, 14 de setembro de 2017, o clube português Vitória Guimarães foi o primeiro clube europeu que jogou um partido de uma competição de clubes da UEFA sem nenhum jogador europeu contra o Red Bull de Salzburgo. Então, ficou o futebol hoje numa situação de transformação radical. Enquanto os formatos das competições
nos últimos anos do siglo XX, abriram a porta ao gigantismo, com um deslizamento progressivo, com fórmulas que sempre dão mais vantagens aos clubes mais fortes e aos clubes mais ricos. Por exemplo, no ano 1997, alguns vice-campeões das ligas europeias terão a possibilidade e o direito de jogar na nova Liga de Campeões. 1999, clubes classificados terceiros e quartos em algumas ligas europeias receberam também o mesmo direito. Alguns jogando um playoff no mês de agosto. Mas você viu que em 2016, a UEFA hizo uma regulação, uma reforma, também liberando os clubes italianos e um clube espanhol, o quarto, dos playoffs de agosto. Sempre mais vantagens, e hoje estamos numa situação onde 4 das ligas europeias têm já 50% das plazas na Liga de Campeões. Hoje, um clube pode ser campeão da Europa sem ter sido antes campeão do seu país. É um fenômeno que se produz 12 vezes nas últimas 20 edições da Liga de Campeões, entre 1997 até 2017. Não precisamos hoje ser campeão do país para ser campeão da Europa. Outro objeto de inquietude. Um clube pode ser campeão da Europa se não venha de um grande país, de uma grande liga. Quem pode sonhar hoje do Celtic de Glasgow da Escócia jogando a final da Liga de Campeões? Quem pode sonhar de ver um clube belga, um clube húngaro, um clube sueco, um clube noruego, grego, ucraniano chegando numa final de uma competição europeia? Durante a edição da Liga de Campeões 2004-2005, desde essa época, desde já 12 anos, todas as plazas de semifinalistas das Ligas de Campeões foram monopolizadas pelos clubes das 5 grandes ligas europeias. Pior, na edição 2016-2017, pela primeira vez na história, as 16 plazas dos oitavos de finais foram monopolizados pelos clubes das 5 grandes ligas europeias, 14 dos 16 e 2 de Portugal. Em alguns países, o título de campeão é sempre monopolizado por um clube, talvez 2. Olympiacos do Pirée, na Grécia, por exemplo, foi campeão da Grécia 19 vezes em 21 anos. No meu país, da Suíça, o FC Bâle foi campeão 9 vezes das 10 anos passados. O Dinamo Zagreb, na Croácia, 11 títulos consecutivos até a temporada 2016-2017. Juventus Torino e Celtic Glasgow, campeão 6 vezes consecutivamente na Escócia e na Itália. Enquanto o Bayern, 5 títulos de campeão. Enquanto a França, o Paris Saint-Germain já sabe que vai ser campeão ao começo do ano. Felizmente, uma vez em quando, podemos ver o AS Monaco, Rijeka na Croácia, o Atlético Madrid ganhar. Mas hoje, pode o David vencer o Goliath? Essa é uma pergunta. A primeira liga inglesa só é a liga que supo preservar a gloriosa incertidumbre do desporto por uma vontade muito forte de distribuir o dinheiro das ligas de uma maneira igualitária. Mas a brecha financeira está em todo o futebol europeu, nacional e claramente mundial. O clube inglês que termina a liga na última posição cobra só mais dinheiro que os 18 clubes da liga holandesa. Em alguns campeonatos, ligas nacionais, o ranking dos orçamentos de cada clube ao começo de uma temporada corresponde quase perfeitamente ao ranking deportivo
ao fim da temporada. A vezes, clube com pressuposto número 15 pode terminar na posição nona, mas é quase impossível. Por exemplo, na França, o orçamento do Paris Saint-Germain hoje representa 25% dos orçamentos dos 20 clubes franceses e o orçamento do Paris Saint-Germain é igual à soma do segundo maior pressuposto, que é Lyon, o terceiro maior pressuposto, que é Monaco, e a soma também do quarto maior pressuposto, que é Marseille. Esse cambio do sigilo Vinci até o sigilo 21 é himno à liberalização do futebol de uma maneira muito pouco regularizada. Houve uma época, quando entrou na FIFA, quando o G14, que era o grupo dos 14 clubes mais ricos, mais fortes da Europa, estava a ponto de pedir a dissolução da FIFA, da UEFA, estava utilizando o direito comunitário europeu da livre concorrência para dizer que não necessitamos nenhum tipo de regulação. Estava muito bem acolhido por os burocratas em Bruxelas da Comissão Europeia, que sonhava sempre de um equipo europeu ou de campeonatos transfronteiriços. O cambio do formato da Liga de Campeões foi também acompanhado de fórmulas cada dia mais complicadas para eliminar os campeões das pequenas ligas, que festeja o dia 31 de maio o título nacional, mas que são já eliminados da competição europeia o 15 ou 20 de julho. Claramente, há uma compensação financeira, mas onde está o deporte, o esporte? Esse sistema foi instalado na Europa com a cumplicidade das federações nacionais, que, apesar de ter o poder na UEFA, votaram regularmente o prejuízo de decisões que prejuízam as próprias ligas europeias, os próprios clubes europeus. Hoje você viu a Liga de Campeões na Europa cada ano e sabemos que o resultado, já conhecemos os times que se vão classificar na fase de oitavos de finais. Há 2 dias saiu uma análise que um terço dos jogos da fase de grupos da Liga de Campeões se termina com uma brecha de mais de 3 gols. Significa que não há mais incertidumbre do resultado. Esta inflação de formatos de competições de clubes toca também o formato de competições de equipes nacionais. Não importa que a fase de classificação perda seu interesse, que hoje temos tantos futebol que a verdadeira análise da tendência da televisão está baixando. O ano passado, a primeira liga inglesa sofreu de uma baixa de 19% da tendência. Na Inglaterra também, menos 40% na Liga de Campeões. O que vemos hoje? Uma Euro com 24 equipos, uma Copa América com 16 equipos, uma Copa Africana de Nações com 24, enquanto o continente falta de infraestruturas e de estádio para organizar uma competição de tal tamanho. Hoje, vamos chegar a uma Copa do Mundo com 48 equipos, onde a primeira fase de 16 grupos de 3 vai ser como na Liga de Campeões na Europa, invitando os pequenos de uma maneira bastante politicamente correta, mas, por favor, não fique longe demais. O importante, a competição vai começar depois da fase de grupo. Hoje, o futebol se tornou como um instrumento da afirmação do poder dos Estados. Os anos 2000 ha marcado um importante câmbio ao plano geopolítico para o desporto em geral e o futebol em particular. Não somos naivos. Sempre mega-eventos deportivos, como os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo ou o Euro, foram oportunidade para regimes democráticos para promover-se e também para regimes ditatoriais, autocráticos, de tratar melhorar a imagem. Você claramente se lembra da Copa do Mundo em 1934 na Itália de Mussolini, a Copa do Mundo dos militares da ditadura argentina em 1978, sem falar naturalmente dos Jogos Olímpicos de Hitler em 1936. Mas
Porém, com a globalização da informação e as ambições nacionalistas que vemos cada dia, a atribuição das grandes competições, em primeiro lugar a Copa do Mundo, ha reativado a politização do futebol, um fenômeno que me traz a evidência, a conclusão que o desporto passa no segundo plano. Claramente, todos pudimos observar as lutas intestinas entre a FIFA e a UEFA para o controle do futebol mundial, que, por exemplo, você se lembra que saíram essas controvérsias como a Copa do Mundo 2002, dividida na Coreia e no Japão, por razões políticas. Em julho de 2000, o objetivo era trazer a primeira Copa do Mundo no continente africano no ano 2006. Essa oportunidade foi destruída na razão da rivalidade, uma vez mais, entre a FIFA e a UEFA. Uma vez mais, a UEFA querendo mostrar que a UEFA, mas não a FIFA, governa o futebol mundial. Enquanto escolher a África do Sul teria sido a boa opção, tudo foi organizado pela que seja organizada na Alemanha. Muito egoísmo e também uma vontade de utilizar as estruturas das instituições para modificar o resultado da votação. Você tem que ler na prensa alemã o que está saindo cada semana, mostrando o que fizeram os executivos da Alemanha para assegurar a Copa do Mundo 2006 em condições dudosas. O que se pode dizer também do voto de dezembro de 2010, com a atribuição da Copa do Mundo 2018 na Rússia e de 2022 em Catar? Uma vez mais, o futebol e o interesse do jogo mesmo passaram depois ambições políticas. Você tem que abrir os jornais, ir na internet, e você vai encontrar muitas coisas. Estamos em frente de um coquetel bastante explosivo. Ideias nacionalistas, estratégia do soft power, interesses financeiros privados e nacionais, distribuição generosa de contratos pela organização da competição, lei do silêncio da Ormeta, e um sistema que é quase toma lá da cá ao nível do futebol mundial. Claramente, o futebol não é a única vítima desses desafios, dessas ambições de poder e prestígio. Ao mesmo tempo, sabemos muito bem as revelações ou as delações que se publicam cada dia, quase cada dia, das condições das votações pelo Jogo Olímpicos de 2016 e do Tóquio 2020. Nesse maelstrom planetário, claramente o mapa do futebol mundial está mudando. Claramente, um país como o seu fica ao topo, apesar de não ganhar todas as competições, sub-17, sub-20, como fazia antes. Novos países aparecem no mapa mundial, na África, o Cabo Verde, Mauritânia, Uganda, e incluso em Europa muitas coisas estão cambiando. Um time como Luxemburgo pôde empatar em Paris, em França, contra a equipe de França. Mas é realmente no futebol de clube que a redistribuição das cartas no futebol foi a mais profunda. Primeiramente, com a chegada dos investidores americanos no futebol inglês, claramente como Manchester United e Liverpool, e dos russos, como clubes em Arsenal e Monaco. Mas hoje a China e os homens de negócios chineses representam um novo ator do futebol mundial. Todos eles estão comprometidos com muita energia e entusiasmo atrás da visão do presidente chinês, o senhor Xi Jinping, na vontade dele de fazer da China um poder forte no futebol. Vimos todo na prensa, salários astronômicos para atrair jogadores, compras de clubes no todo o mundo e também a decisão hoje que o poder em Beijing se deu conta de que trazer jogadores estrangeiros na Liga Chinesa poderia prejudicar o equipo nacional. Eles decidiram pôr uma limite ao jogador. O futebol chinês se vangloria de ter inventado o primeiro jogo de bola, 3 sigilos antes do nascimento de Jesus,
E também, você se lembra também que o futebol foi proibido durante a Revolução Cultural em 1967. Hoje, enquanto a China, a pergunta é bastante simples. Estamos só vendo uma febre futebolística provisória que poderia cambiar e mudar se o poder de Beijing decida fazer algo diferente, ou vamos ver um engajamento, um investimento e também com a possibilidade, 2030 ou 2034, que a China acolha a Copa do Mundo. O último ator do futebol de hoje, mas não mais pequeno, o petrodólar ou o gasodólar, com Abu Dhabi e com o Qatar. Com o fundo da rivalidade que existe entre estes Emiratos e as famílias reais de ambos, vemos que o sistema é quase o mesmo. Uma tentativa de afirmação regional e mundial com a potência política e financeira destes estados. Os métodos são semelhantes. Aquisição de grandes clubes, comprando também uns satélites, por exemplo, EUPEN em Bélgica, em Cultura Leonesa, em Espanha, que foram comprados pelo Qatar, e você conhece muito bem a estratégia da Abu Dhabi, criando clubes de City em Nova York e em Austrália. Mas o Qatar fez algo que nunca se viu, um sistema de integração vertical da indústria, com uma determinação metódica de criar uma integração do futebol, a Copa do Mundo, indústria, televisão. Você sabe, na prensa, as condições nas quais obtiveram a Copa do Mundo, mas você sabe também a consequência da Copa do Mundo, que vai ter a Copa do Mundo em 2022 sobre os campeonatos que terão que parar-se na Europa no mês de novembro de 2022. Durante estes 20 anos passados, os grandes equilíbrios da competição deportiva foram realmente e completamente modificados. Por exemplo, na União Europeia não é possível que um Estado, um governo, subsidie dê dinheiro ao orçamento de um clube. Mas vemos neste caso dois Estados, o Emirato de Abu Dhabi e o Emirato de Qatar, trazendo dinheiro, violando o direito europeu da concorrência. Vocês são do futebol. Vocês sabem que no deporte é importante a vitória, mas essa vitória tem que ser acompanhada por a igualdade da oportunidade para cada competidor. Então, você me vai dizer, você trabalhou durante 11 anos na FIFA, não, nada foi feito. Não, muito foi feito. O antigo presidente da FIFA, o Sr. Blatter, por exemplo, tratou e obteve a imposição de indemnidade da formação dos jovens jogadores que passaram de um clube formador a um grande clube. Podíamos lançar também programas de desenvolvimento na África, trazer a Copa do Mundo também na África, criando um sistema de registro das transferências, o Transfer Market System, que foi um sucesso. Mas a tentativa de re-regular a atividade mundial fracassou com a luta interna que existia dentro da FIFA, entre a FIFA e as várias competições. Houve também um antigo presidente da UEFA, o Sr. Platini, que tratou, quando ele chegou ao poder, de modificar o formato da Liga de Campeões para devolver um formato mais de Copa. Mas você sabe o resultado? Hoje a Liga de Campeões é cada dia mais desigual e também o resultado mais previsíveis. Mas essas boas intenções da FIFA e da UEFA foram, como eu expliquei, totalmente destruídas. Oposições de grandes clubes que diluem as regras, por exemplo, do fair play financeiro para que o fair play financeiro não seja agressivo demais, rivalidade de pessoas durante as eleições, realpolitik para obter votos, administrações que transformam grandes ideias em sistemas burocráticos, muitas pessoas que não respeitam as regras, especialmente em caso da multipropriedade dos clubes, também nas transferências de jogadores, préstamos de jogadores e também
não poder proteger normalmente os clubes formadores. Vimos muitas investigações que foram interrompidas quando se fala da atribuição das grandes competições como a Copa do Mundo e Euro, em fundo de nepotismo, de contratos privados e quase, posso dizer, incesto entre o mundo político e o mundo futebolístico. E que se pode dizer mais? O que passou em Zurique, no dia 27 de 2015, quando altos executivos da FIFA, mas sobretudo das confederações continentais, foram empregados no hotel em Zurique. Finalmente, o futebol é o reflito do nosso mundo. Como expliquei, do Estádio de França, em 1998, ao Neymar, jogador fantástico que joga no Parque de Princípio, do triunfo dos azuis na Copa do Mundo até a transferência do sigilo, o dia 3 de agosto de 2007, o futebol caminhou muito. Mas o futebol é hoje o reflito do nosso mundo, onde os ricos cada dia se tornam mais ricos, onde as classes médias cada dia têm menos e os que não têm muito também têm menos. O esporte, por definição, é a busca da vitória. Apesar de que hoje dia o Pierre de Coubertin que pensava que o importante é só participar. Mas para que essa busca da vitória seja justa e respeitada, ela tem que ser acompanhada pela igualdade das oportunidades, dada a cada competidor. Mas não é mais o caso no futebol moderno. Essa igualdade de oportunidades permitia, nos anos 50, quando a Europa estava muito dividida, o Partizan Belgrado da Iugoslávia de Tito de jogar contra o Real Madrid da Espanha de Franco, apesar que os dois países não tinham nenhuma relação diplomática. Nessa época, apesar do muro de ferro, muro de ferro que dividia a Europa, o futebol europeu era unido. Hoje, o muro do dinheiro divide o futebol da Europa de uma maneira que nunca foi feita nessa época da Guerra Fria. Claramente, há 20 anos, em 1998, o problema estava lá, já. Tínhamos todos os ingredientes que trouxeram o futebol universal à situação onde ele está hoje, 20 anos depois. O mérito deportivo, a verdade do campo do futebol, o trabalho a prazo e largo termo para nos centros de formação para trazer ao top os talentos dos jovens, a identidade dos clubes, tudo foi diluído numa plutocracia planetária dopada pela avidez, o cobiço e ambições políticas. Mas não temos que ser demais pessimistas. O amor pelo jogo, ser torcedor de clube com paixão, com raízes, o gênio de Messi e de Cristiano Ronaldo, finalmente o ritmo dos resultados, fim de semana por fim de semana, e hoje quase dia por dia, nos faz olvidar esses problemas, e tudo isso constitui tipo de antídoto que nos faz esquecer a enfermidade. Estou convencido que esse movimento, muito deste lado, vai voltar do outro lado. Me parece inevitável que com os problemas que temos, a situação vai tratar de ser voltando ao passado. Você viu, por exemplo, como na Liga Espanhola pode reorganizar e vender os direitos da televisão dos clubes espanhóis de uma maneira centralizada para reequilibrar. Em todos os países se fala de reequilibrar as competições. Mas o tema é muito simples. Podemos crer ou não os que governam agora o futebol para reequilibrar, porque eles mesmos são que tomaram as decisões que han desequilibrado o futebol. O que temos que fazer? Temos que tocar o formato das competições, temos que tocar a clave da repartição do direito da televisão, temos que trabalhar, analisar e compensar
as desigualdades que existem entre países e entre continentes. Entre 1998 e 2018, temos passado de um mundo a um outro, de um futebol de uma época a um futebol de hoje, globalizado. Não sou pessimista, mas deixa-me fazer o voto que, dentro de 10 anos, poderemos ver uma Copa do Mundo ganada por um time africano, poderemos ver um clube da Europa do Leste ser campeão da Europa, poderemos ver os clubes formadores do top da ranking da classificação, em lugar de ter esses clubes vendendo os talentos para o benefício dos outros clubes que não formam jovens. Veremos talvez um futebol feminino totalmente reconhecido e veremos talvez organizações do futebol liberadas da ingerência política, da interferência econômica e da transparência na governança e nos fluxos financeiros. Sonhar faz parte da vida e faz parte do futebol. Muito obrigado pela sua atenção. Declarar publicamente que eu trabalhei como vice-presidente da FIFPRO. Eu trabalhei na FIFPRO, me desentendi internamente porque eu entendia que o apoio público da FIFPRO para a presidência, para a eleição da presidência da FIFA, embora nós não votássemos, era do Jerome, porque Jerome, como diretor institucional da FIFA, tinha uma visão de mundo diferente, por isso que eu pedi para ele vir para cá. Essa visão de mundo que ele tem, que ele externou para a gente agora, é exatamente a preocupação que nós temos em âmbito local. E eu tinha, quando vice-presidente do Sindicato Mundial, da FIFPRO, em âmbito mundial. Mas as coisas, elas sempre travam, porque, primeiro, que pouca gente tem coragem de mexer no vespeiro que o Jerome queria mexer e que eu quero mexer. Queria não, que ele quer mexer, agora de uma outra forma, mas como candidato, e que eu quero mexer. Pouca gente tem essa coragem. Por isso, da minha admiração pelo Jerome, e esse evento não poderia deixar de ter a participação dele. E ele me atendeu muito prontamente, por isso que te agradeço muito, Jerome, né, de ter trazido aqui o teu conhecimento e abrilhantar ainda mais o nosso evento. Eu vou te fazer uma pergunta, depois o André tem outra. Você colocou uma questão que é uma outra questão que eu sempre paro para refletir. A gente percebe a desigualdade, né, nas relações esportivas. E a gente percebe que quem financia tudo isso, que quem paga tudo isso, é o grande público, né? Porque de forma indireta está sempre consumindo todo esse produto. Você acha que isso está relacionado diretamente com a paixão? E isso dá para a gente mexer um dia? Que essa paixão desenfreada, a gente consegue mexer, trazer para a razão e aí mudar esse quadro? Primeiramente, queria tocar um tema, e sei que é um tema que, durante 11 anos de discussão com o Rinaldo, com o presidente da FIFPRO, foi bastante difícil. Acho que o caso Bosman tem dois aspectos. Um aspecto totalmente correto, necessário, que um jogador, um atleta, é livre ao fim do contrato. Claramente. E isso foi o grande êxito, o grande sucesso do caso Bosman. Mas o problema é que a Corte Europeia da Justiça tocou muitos outros temas. E você fala da desigualdade. Você tem só que ir à internet para ver o calendário, o resultado da Copa Intercontinental desde o ano 1960 ou 61 até agora. Durante quase 40 anos. Mais de uma Copa Internacionais de duas foi ganhada pelos clubes sul-americanos. Por quê? Porque os jogadores ficam aqui, jogavam aqui, estavam bem pagos aqui, e os clubes sul-americanos eram muito competitivos. Durante os 10 anos últimos da Copa do Mundo dos clubes, quem ganhou? Os clubes europeus. Mas com quê? Com jogadores sul-americanos. Então, o problema é que o caso Bosman destabilizou
era um terremoto mundial que afetou a Rússia, que afeta a França, que afeta o Brasil, que afeta todos os países aqui. Por exemplo, os países que exportam a maior quantidade de jogadores no mundo, claramente o Brasil, depois a França, depois a Argentina, mas quando se analisa quem exporta mais jogadores nos outros países, por exemplo, encontramos a Sérvia. Mas o mais interessante é quando se analisa os países que mais exportam jogadores menores de 18, França, Brasil, o quarto é a Hungria. Por quê? Porque desde já 15 anos o governo da Hungria inverte na formação dos jogadores. Mas, como caso Bosman, os melhores jogadores jovens de Hungria se marcham fora do país, enriquecendo as ligas dos outros clubes. Então, é um sistema de bola de neve da globalização, da desigualdade que existe no mundo. Por exemplo, a África. Hoje, a África tem mais dinheiro no futebol africano que há 20 anos. Mas a brecha com o futebol europeu cresceu. Então, o futebol africano, que tinha antes, por exemplo, em Camarões, quando tínhamos um derby entre o grande clube de Douala contra o grande clube de Yaoundé, 50.000 pessoas no estádio. Mas hoje, os melhores jogadores do Camerun estão na Europa. Então, está morrendo as ligas africanas. Então, é o mesmo problema. Hoje há mais dinheiro no futebol sul-americano que há 20 anos, mas a brecha com a Europa se incrementa. Então, só uma visão forte na FIFA, uma visão política pode mudar isso. O Blatter tinha claramente, mas o sistema da FIFA é um sistema, e vou falar disso se você me... Por favor. Você tem lido nos jornais que o presidente da FIFA era todo poderoso, que fazia o que queria, tudo isso. Mas a FIFA era uma organização controlada pelas 6 confederações continentais. Vou dar a vocês uma analogia. Imagina o seu país, um pouco o nosso país, porque o meu primeiro filho nasceu no Distrito Federal em Brasília e o umbigo dele está na terra lá, então me sinto um pouco brasileiro. Então, imagina o governo federal seu. Composto, você elegeu o presidente da República, e ele está chegando no Planalto, e o governo já é formado, constituído, por 12 governadores dos 27 estados, não eleitos, como presidente, e estes governadores no governo do presidente da República Federal dizendo, te vamos controlar, mas você não pode fazer nada em meu estado. A FIFA funciona assim. Eu atendi mais de 45 reuniões do comitê executivo. E quando li na prensa o FIFA Gate, temos que sacar poder do presidente. O problema da FIFA é que o presidente da FIFA não tinha demais poder para controlar as confederações e, em particular, a mais rica das 6, a UEFA, que queria modificar todos os regulamentos para que os melhores jovens sejam transferidos lá e tudo isso, para preservar a desigualdade. Então, o problema do futebol mundial é um problema que reflete também a situação do nosso mundo, das nossas sociedades, cada dia mais inegáveis e que temos também que corrigir. Eu vou passar aqui para o Nadir, André, que ele está mais perto, depois passo para você. Obrigado. Desculpa, André. Bom, é um compatriota, então eu só queria dizer parabéns. Parabéns porque tem que ter coragem de ter esse discurso. Acho que todo mundo concordou. Eu olhei para a esquerda, para a direita, para ver as reações das pessoas, porque é um discurso corajoso. E que, para nós que trabalhamos com a base aqui no Brasil, com todas essas palestras, nós tivemos, eu acho que a grande conclusão é que hoje de manhã, quando eu fiz a minha palestra, eu me senti um pouco besta, assim, de ter esse discurso romântico
né, de querer acreditar nas coisas, mas a cada palestra que passou, eu me senti, eu falei, puxa, tem pessoas que têm cabeça nesse mundo do futebol, e finalmente, quando eu li a mensagem de um jogador que eu cuido, o Andrei, que eu falei hoje de manhã, ele tem 17 anos, antes de ontem eu fui buscar ele veio para casa, e ele me falou, muito bom te ver. Então, às vezes, o nosso discurso, ele é completamente, nossa realidade de quem trabalha com futebol, ela é completamente diferente do que eu escutei agora. Quer dizer, no final, o menino ele quer encontrar uma CBF organizada, que não tem problema, uma FIFA que se reorganize para poder equilibrar as coisas, uma pessoa que sonha de descobrir talento, mas que não a qualquer custo. Né? Uma pessoa me perguntou, e aí o retorno? Retorno nenhum, estou há 3 anos, estou pobre, mas eu estou fazendo o que eu gosto, e eu respeitando o ser humano, respeitando umas regras, que se cada um de nós mudarmos, talvez um dia o mundo muda. Então, por isso que eu queria, só queria parabenizar, não porque é francês, mas porque o discurso é muito claro e muito corajoso, e eu espero que outras pessoas venham se juntar, e eu agradeço muito ter me convidado, viu? Vai me dar força para continuar. Obrigado. Bom, parabéns. É uma retórica. Você é uma referência mundial na administração do futebol. Então é uma honra estar aqui presente, ouvir as suas palavras. Uma sabedoria enorme, um conhecimento único que você tem dessa visão geopolítica do futebol e do mundo. Queria aproveitar todo esse seu conhecimento e fazer uma pergunta para você sobre o nosso futebol brasileiro. A CBF, como eu falei agora há pouco, está incentivando muito os seus clubes a se internacionalizarem, a irem para o exterior, a se mostrarem, a vender os seus jogos, a passar os seus jogos no exterior, né? Vender seus produtos, suas camisas, enfim, angariar torcedores pelo mundo. O povo brasileiro é um povo muito simpático, e tenho certeza que, se o futebol brasileiro for transmitido de uma forma apropriada lá fora, vai ser um benefício para todos nós, e vai ser recebido com muito carinho, como sempre o mundo recebe todo brasileiro. Então eu queria saber de você, o que você acha de uma exploração televisiva, de uma exposição como o mundo vê o Campeonato Brasileiro hoje, como o mundo enxerga o Flamengo, o Corinthians, o Avaí, todos, enfim, há uma grande diferença, há um conhecimento do mundo a respeito dos clubes brasileiros. Como é esse entendimento hoje? Qual é o mercado que o Brasil precisa enfrentar para se internacionalizar? Vou te contestar como pai de um cidadão brasileiro, a minha análise vai ser mais aceitada depois de dizer isso, como pai de um brasileiro. Quando eu morava em Brasília, entre 95 e 97, torcia pelo Brasiliense, e hoje não há nenhum clube do Distrito Federal. Eu estava lendo a classificação da Série C, não, nenhum. Primeiramente, queria parabenizar o trabalho feito pela CBF. Conheço a CBF um pouco da minha época em Brasília, quando era oficial política da Embaixada Francesa, para entender o que passava nesse país. E claramente que durante os meus anos na FIFA, não vou revelar nenhum segredo ou delatar nenhum segredo, mas sabemos dos problemas. E sei que está mudando pelo bem. Enquanto a sua pergunta, eu vou falar com liberdade. Vi a reforma e sabia da reforma dos estatutos e da composição da Assembleia Geral ou da CBF. Acho que, por exemplo, você tem que saber que durante 11 anos na FIFA estava a pessoa discutindo com os governos, as federações, para democratizar as federações e modernizar. Acho que o passo é um bom passo, dar o voto aos clubes da Série B, mas creio que temos que ir mais. Porque
20 mais 20 mais 27, me parece ser somente 67, um país de quase 200 milhões de habitantes, com 7 mil clubes, com um sindicato de futebol, de futebolista muito forte, com jogadoras também que têm que ser representadas, o futebol praia, muito forte neste país, que tem que participar no esforço da CBF. Enquanto à tua pergunta, quando cresci na França como um jovem, regularmente tínhamos uma gira de um clube brasileiro em Paris. É assim que vimos o Pelé pela primeira vez fisicamente. Hoje o calendário é impossível. Você tem que jogar os campeonatos estaduais e depois o brasileiro, mais uma Copa Libertadores e tal. Complicado. Depois, o problema do futebol brasileiro é que os melhores jogadores brasileiros jogam na Europa. É o problema fundamental. Mas concordo completamente com a vontade e a visão da CBF de exportar o futebol. Você tem uma imagem fantástica, você tem uma atração fantástica, mas o problema, uma vez mais, que o Neymar não joga aqui, joga lá. Os grandes jogam afora. E estou convencido que você tem também que encontrar o problema do horário, que é um problema do horário encontrou no Brasil. Porque quando temos a telenovela às 8, não podemos ter futebol. E quando temos um jogo às 11, o transporte público não funciona, então temos menos pessoas no estádio. Então, mas por ter morado no teu país, por ser o país de um brasileiro, acho que há um desejo de ter mais futebol brasileiro no mundo. Convencido disso, viajo muito na África, no mundo árabe, mas como pode fazer uma gira de partidos amistosos com o calendário hoje do futebol brasileiro? Muito difícil, né? Eu acho que você tem toda a razão, eu agradeço a tua análise. O futebol brasileiro, ele realmente... Quer dizer, na verdade, esse não é um mal do futebol brasileiro, é um mal de todo o futebol de todos os países que não são os top 5, porque eles eles Sim, recebem... Pior que roubar, pilhão. Os grandes jogadores, e isso nunca... O Neymar nunca vai ser segurado no Brasil, mas claro que a gente pode segurar uma grande camada intermediária que também sai a qualquer coisa. Eu acho que o Campeonato Brasileiro ele tem dois grandes atrativos para o mundo, na minha visão. O primeiro deles é o mundo quer saber aonde está o próximo Neymar, onde está o próximo Gabriel Jesus. Está ali em algum lugar, vai sair dali, e ali pode ser um grande atrativo. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos, talvez o mais disputado em nível nacional, de todos. Se for pegar os últimos 20 anos, o Campeonato Brasileiro teve 9 campeões da Série A. O Campeonato Italiano teve 5, o Campeonato Inglês 4 nos últimos 20 anos. Então, essa competitividade do Campeonato Brasileiro, porque é um país continental, então você tem 2, 3 grandes clubes em cada grande estado do Brasil, faz do Campeonato Brasileiro um campeonato muito atraente de ser assistido, porque você não sabe quem vai ser o próximo campeão. Eu não arriscaria dizer quem seria o próximo campeão no ano que vem. Ninguém talvez falaria que o Corinthians fosse o campeão, poderia ser o Palmeiras, poderia ser o Flamengo, que tem grandes contratações, e foi o Corinthians, ou seja, mostra que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Mas é claro, é preciso passar por uma série de reformas, em termos de imagem, em termos de produto, para que seja competitivo esse produto no exterior. Se você me permite, no ano 2005, depois de muitas discussões com os atores do futebol, incluindo a FIFPro, o presidente Blatter saiu com a ideia do que se chama o 6+5. O 6+5 é uma regra que impõe a um clube de começar um jogo de futebol na Liga Nacional com 6 jogadores elegíveis ao equipo nacional do país. Nada a ver com racismo, nada a ver com a xenofobia, nada. Só porque a análise nossa, eu defendi essa posição com muito vigor em Bruxelas contra a Comissão Europeia, e que me trouxe também o ódio do Platini, que era um amigo meu, não era por racismo, não era por xenofobia, porque nos dimos conta que os clubes que têm muito dinheiro formam cada dia menos jogadores, porque é mais fácil
comprar ou pilhar ou isso. É que você se lembra de uma época quando a competição automotiva da Fórmula 1 era tão forte, dominada por Ferrari, porque Ferrari tinha todo o dinheiro, que a Federação Internacional decidiu que eles tinham o direito de somente 2 motores por ano ou 3 motores para limitar o orçamento. No futebol é o mesmo. O dia que vamos impor aos clubes europeus, ao nível mundial, mas isso vai ter consequência no futebol europeu, a jogar com 6 jogadores elegíveis, eles vão continuar comprando os melhores brasileiros, mas vão comprar muito menos. Porque terão que ter britânicos, por exemplo, na Inglaterra. E depois, todos os bons jogadores brasileiros que não vão ir à Europa vão ficar na sua liga, melhorando o interesse, melhorando a qualidade. Vão sair mais tarde. Então, a visão do Blatter é uma visão muito forte. E posso assegurar que durante, você sabe, Reinaldo, discutir fórmulas para entender a posição da FIFPro para encontrar uma solução. E estávamos quase ao ponto de encontrar uma solução. Mas quem destruiu isso? A aliança, a coalição da UEFA, dos grandes clubes europeus que queriam conservar o monopólio e também dos políticos da Comissão Europeia. Mas estou convencido que esse tipo de medidas, de regras, ajudaria um país como o seu, que perde quase 1.300 jogadores por ano. E ajudaria também, por exemplo, não é à toa que a Inglaterra tem a liga mais rica do mundo e a seleção nacional não ganha um título mundial faz tempo. Mas você tem que atender o fato de que a Inglaterra sub-17 foi campeão da Europa, a Inglaterra sub-20 campeão do mundo, mas o jovem não joga na Primeira Liga. Jerome, parabéns, parabéns, muito. Não chegou, mas assim, amanhã você vai voltar.